Pessoal, boa noite a todos. Nós estamos iniciando aqui o nosso primeiro encontro da aula inaugural do nosso curso de formação em psicoteologia analítica. A partir de agora, essa aula está sendo também gravada e a gente vai estar aqui dentro desse encontro 100% ao vivo, trabalhando com vocês todo um conteúdo para que vocês, dentro dessa aula inaugural, vocês entendam o que é a psicoteologia analítica, qual é a nossa proposta, o nosso formato, que vai te preparar, que vai te passar para se tornar um profissional para atender essa abordagem e, inclusive, compreendendo o que é, né, essa formação, como que você vai se tornar esse profissional. Tudo isso nós vamos passar aqui hoje em detalhes, com mais amplitude. Quem participou da nossa aula inaugural, da nossa aula de apresentação, já teve um pouco desse conteúdo, mas hoje a gente vai esmiuçar, a gente vai apresentar isso, e pode parecer até, talvez um pouco assim, por que desse conteúdo, né? Esse conteúdo, ele é de fundamental importância para a sua formação, porque a partir do momento que você compreende essa informação, a partir do momento que você compreende a proposta, compreende o que é que a gente está propondo para vocês, vamos dizer assim que a jornada de vocês aí sim começou, e isso vai implicar diretamente no bom andamento, no bom funcionamento, né, até mesmo no seu desenvolvimento dentro dessa formação. E a gente, como eu informei aqui anteriormente, está trazendo para dentro desse contexto, para dentro dessa turma, tanto alunos novos, quanto alunos que já passaram aqui por nós, ou que estavam em formação, que estavam, inclusive, no formato EAD, e que agora está vindo para esse formato online, para ter essa interação, para ter esse acompanhamento mais de perto, uma vez que essa formação, essa qualificação de vocês aqui, a gente sabe da importância desse contato mais direto, mais próximo, tá? Então, para a gente poder iniciar, eu queria abrir nesse momento, abrir um espaço aqui para, né, uma fala inicial, de abertura, né, da nossa diretora-geral aí, Irá. Depois eu quero passar para a Aline. Em seguida, eu vou passar para vocês também, para que vocês se apresentem, né, vocês falem um pouquinho quem são vocês, né, de onde vocês estão assistindo a nossa aula hoje inaugural, e, obviamente, né, o seu interesse sobre essa formação, sobre essa qualificação, sobre essa preparação, ok? Irá, passando a bola para você. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ver pessoas aqui do meu convívio de muitos anos, como Carlene, né? Seja bem-vinda, Cacá, e tantos outros, conhecer o Luiz e Fernanda. Estamos embarcando em mais uma jornada desafiadora, que é a gente cuidar de pessoas. Aliás, primeiro nós sermos cuidados, para depois nós cuidarmos de outras pessoas. E a Liga tem essa preocupação. Aliás, até bíblico, né? Antes de eu amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, a Liga tem essa proposta. E eu espero que vocês todos sejam vitoriosos, né? Que terminem a jornada de vocês com êxito. É desafiador. Por que que eu falo isso? Eu estava aqui há pouco estudando os temperamentos. Os sanguíneos da vida são aqueles que começam e não terminam, né? Então, assim, é desafiador a gente ter a perseverança de, a cada quinzena, estar às 19h50, de prontidão para estudarmos. E o Senhor abençoe a você, a sua casa, a sua família, e que você faça toda a diferença no final do curso, onde você estiver, na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, ou aonde você passar. A Liga tem a preocupação em trazer professores gabaritados, capacitados,
professores que têm buscado o crescimento para oferecer o melhor. A gente fica muito feliz porque a gente entende que falhas, erros a gente sempre vai ter, porque nós somos humanos, né? E graças a Deus que nós estamos ainda na Terra, por isso que nós falhamos. Mas o que faz a diferença em nossas vidas é a gente querer acertar sempre, né? A vontade de acertar sempre. E para isso, Deus tem nos dado um time de pessoas focadas. Eu quero encerrar dizendo para você que se você está aqui na Liga Terapêutica, é porque Deus lhe trouxe. A Liga Terapêutica é uma escola, mas a Liga Terapêutica, acima de tudo, é um ministério que habilita você a tocar na alma do outro com delicadeza, com tudo que você tem direito, mas acima de tudo, com o temor e o amor de Deus e o respeito pela outra vida. Então, assim, sejam bem-vindos, meu abraço a todos vocês, eu estarei sempre por aqui. Alguns eu falei hoje, outros falei até algum tempo, mas nós nos colocamos à sua disposição. Aquilo que eu não puder atender ou não puder fazer, a gente tem pessoas capacitadas, até mais do que eu, tem o Ender, tem a Aline, e os nossos professores que estarão de prontidão para acudi-los. Que o Senhor abençoe. E eu quero deixar para você Colossenses, como missionária, né? E psicoteóloga, Colossenses 4,17. E você atente para o ministério que você recebeu do Senhor, para que você cumpra. E se você está aqui, Deus certamente tem lhe mostrado o ministério de cuidar de vidas. Fica mais uma vez o meu abraço para vocês e sucesso. Obrigada. Pronto. Aline, faz aí uma fala com os alunos aí, a gente, eles te conhecerem. Boa noite a todos, sim. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco em sala de aula. Né? Estamos aqui para dar todo o suporte necessário. Já estive aí do outro lado como aluno e, sem dúvidas, esta é uma formação, né? Como a Ira disse, e o Ender também, ele sempre fala, né, que veio diretamente de Deus para as nossas vidas e possamos, né, ser responsáveis nessa oportunidade que nós temos em nos prepararmos, né, para que então nós possamos cuidar de outras vidas. Continuarei, né, disponível para vocês, estarei dando suporte e do mais, fico à disposição, sejam todos muito bem-vindos e na oportunidade gostaria de convidar vocês sempre que possível em sala de aula, né, online, que possamos estar com as nossas câmeras abertas para que nós possamos ter essa interação no decorrer das aulas, né, deixar no chatzinho aqui a sua dúvida para que no momento oportuno, né, a gente possa estar repassando aqui o que vocês colocarem aqui no cantinho para que tenha todo o aproveitamento no decorrer aí da dinâmica, da apresentação, de todo o conteúdo, tá bom? E sempre nós teremos um espaço de fala, e aí vocês levantem as mãos para que vocês também possam abrir a câmera especificamente para uma dúvida, tá bom? Do mais, sejam muito bem-vindos. E Eclesiastes 3 fala, né, que há tempo para todas as coisas, e esse é o momento da capacitação. Que possamos desfrutar junto dessa jornada. Sucesso. Obrigado. Pessoal, aí eu vou pedir para vocês assim, né? Quanto mais breve vocês conseguirem ser, melhor para a gente poder tentar aproveitar o nosso tempo aqui. Como a Aline acabou de informar, de avisar, nós teremos um momento final, né? De abrir aqui o espaço, o microfone, câmera, para você não só ouvir essa aula, mas participar dessa aula, inclusive colocando suas dúvidas diretamente aqui a nós, né? Ao final vai estar aqui eu, vai estar a Iná, vai estar a própria Aline, para a gente poder responder às suas questões, às suas indagações que você, né, fizer, e aí, obviamente, para você ter essa sua indagação, de fundamental importância que você participe ativamente, esteja atento e fique bastante, né,
ali focado na questão do que nós iremos apresentar e falar, porque, né, eu acredito que é daí que vai surgir as suas reais dúvidas, tá? O que eu queria agora que você fizesse rapidamente? Você falasse o seu nome e da onde você está assistindo a aula, de onde você, né, está acompanhando essa nossa formação, e por que você veio fazer essa formação? Qual que é o seu interesse com essa formação de psicoteologia analítica? Eu vou começar aqui, né, é Luiz, né, Luiz? Que está com o nome de que Luciana Alves. Eu vou começar com ele aqui. De vez em quando eu vou ter que tropeçar em alguns nomes aqui, mas tudo bem. Sim, meu nome é Luiz Carlos Alves de Castro, estou falando aqui de Itapaci, Goiás, através do pastor Carlos, que é dirigente da igreja em Goiânia, amigo. Inclusive, nós já fizemos uma teologia junto, teologia independente lá em Palmeiras de Goiás, e eu fiquei sabendo do curso, eu achei interessante, porque a gente é evangélico e também gosta de projetos sociais. Eu acho que é um curso interessante, né, que vai somar muito aqui, né, no nosso conhecimento. E espero que a gente venha colher bons frutos no término desse curso. Amém. Seja bem-vindo. Carlene. Carlene, abre seu microfone e se apresente aí, fale de onde você está assistindo aula e por que você está aqui nesse nosso curso, aqui nessa nossa formação. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlene Carvalho de Souza. No momento, eu estou no Rio de Janeiro. Eu estava em Ilhéus, mas no sábado eu vim para o Rio. Estou assistindo a aula aqui no Rio de Janeiro. E esse curso, como eu já tenho conhecimento, eu estudei a primeira vez, mas achei e ainda ficou muito superficial, eu não tive a oportunidade de me aprofundar. Eu espero que dessa vez eu consiga me aprofundar e ter frutos, né? É o nosso objetivo, né? Uhum, É frutificar. tá bom. E em nome Seja de muito Jesus, bem-vindo, então. Eu acredito que você vai gostar muito do que nós temos preparado para essa formação, para o seu aprofundamento. Tá bom? tá bom. Fernanda. Boa noite a todos. Eu falo de Goiânia e o meu interesse é curiosidade mesmo. Eu não, eu não me vejo como uma terapeuta, mas eu acredito que as pessoas que pretendem ajudar outras pessoas precisam ter um pouquinho de conhecimento para não fazer bobagem. E é essa a minha história. Eu sou curiosa. E aí eu comecei a falar sobre isso com a Ira e ela me sugeriu o curso. Então, seja muito bem-vindo e eu espero que os conteúdos aqui mexam profundamente com você. Nós já fizemos essa provocação, mas ela, né, está aí. Se você ama cuidar de pessoas, você está no lugar certo. Porque está aqui uma formação, um curso, uma capacitação que tem como enfoque, inclusive, essa questão do autocuidado, do autoconhecimento, né, da transformação, de vida na essência, essas coisas todas que nós vamos trabalhar e discutir até ao longo da nossa formação. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada. Edilene, estou seguindo aqui a ordem, tá, gente? Não, perdão, pulei aqui. Irani. Primeiro, Irani. Boa noite. Está me ouvindo, professor? Estou sim. Deixa eu ver se eu abro aqui minha câmera. Parece que ela não está. Tem que adequar as configurações. Mas
eu vou falar sem câmera mesmo. Depois, na aula, na próxima aula, Sim. com certeza vocês vão conhecer o meu rosto. Professor Wender, é um prazer imenso reencontrá-lo nessa proposta de adquirir novos conhecimentos. E a missionária Irá também, que alegria, missionária. Tá? Estou aqui para mais um Obrigada, curso. Irani. E a Aline, que eu tive o prazer imenso de falar com ela hoje, e agora conhecendo o rostinho dela. Também é um prazer, e aos nossos novos colegas, prazer imenso. E boa noite a todos. Então, eu sou a Irani, e essa instituição já é bem familiar a mim. Já fiz o curso de psicoteologia, fiz o curso de psicanálise, capelania, e aí outras coisinhas, salvo engano. Então, estou aqui para, como se diz, reciclar, adquirir novos conhecimentos e reavivar os já adquiridos. E o conhecimento faz parte do crescimento da gente. A gente vai morrendo um pouco quando a gente para no tempo. E a minha proposta nesse curso é isso aí, é avançar para me ajudar primeiro. Se eu não me ajudar, eu não posso ajudar outros. Então, a gente tem que estar bem para cuidar de outros. É isso aí, tá bom? E é um prazer grande. Muito obrigado pelo depoimento e eu acredito que você vai achar interessante aqui a nossa proposta e vai perceber uma atualização, sim, dentro daquilo que a gente vai tratar aqui, tá bom? Ok. Edilene, consegue falar aí para gente? Edilene? Vou passar aqui para Paulina, enquanto a Edilene se organiza ali, que eu não sei se ela está me ouvindo ou não. Eu estou te ouvindo. Então, se apresente, fala de onde você está assistindo a aula e por que você está nesse curso. Meu nome é Edilene, eu sempre passei por umas barras muito difíceis e eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Sou até professora dos cursos da minha igreja de mulheres únicas e algo que sempre eu sou convidada para estar presente, mas agora, nesse momento, eu estou passando uma fase difícil que eu estou querendo colocar em dia. Então, eu comecei nesse curso novamente pela segunda vez, porque eu me interesso, eu acredito que eu ainda vou ser uma terapeuta ainda vou ajudar as pessoas através do que eu já passei na minha vida. É isso aí. Ok, obrigado, Edilene. Paulina? Oi, boa Oi. noite, gente. Boa Boa noite. noite, professor Wender. Então, gente, eu estou voltando, né, a estudar psicoteologia. Eu sou de Ilhéus, Bahia, né? E esse curso, para mim, ele tem ajudado muito. Eu trabalho com casais, com famílias, e é um curso que também me ajudou muito. Eu fiz uma cirurgia há quase 2 anos, e por conta dessa cirurgia eu tenho muitas pessoas, né, acabam passando por alguns problemas emocionais e, graças a Deus, através desse curso, eu tenho conseguido, né, eu fiz a cirurgia de redução, e eu tenho visto muitas pessoas que fizeram, às vezes, passar até por uma depressão e outras coisas, e eu tenho conseguido, né, vamos dizer assim, eu tenho conseguido conciliar, né, a minha mente com todo o processo que eu passei, e isso tem me ajudado muito. Então, estou voltando para fazer essa reciclagem. Tenho muitas demandas, né, mas eu acredito, como a missionária já falou, que é um desafio que nós estamos, mais uma vez, sendo, né, passando, e eu creio que nós vamos estar também, né, colhendo os frutos. Vai ser bênção. Deus abençoe. Tá joia. Então, nós estamos aqui, né, ou seja, prontos para começar essa nossa formação, e para aqueles que já tinham feito ou iniciado ou parado, vocês vão ver que vai fazer diferença, tá? Juliana?
Oi, deixa eu ver se eu abro a câmera. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Juliana Mara, eu falo de Salvador, na Bahia, sou filha da Iraildes, e é um prazer estar com vocês. Meu interesse pelo curso é assim, uma virada de chave para mim mesmo, diante de muitas coisas que têm acontecido, e porque também minha vida toda foi lidando com pessoas, profissionalmente também falando, lidando com pessoas, e eu acho que agregar conhecimento para ajudar a lidar com pessoas é muito válido. Ok, obrigado, Juliana. Nancy? Boa noite, gente. Prazer em falar novamente com o Wendel, Cairá, depois de muito tempo. Eu sou Nancy, estou falando de Goiânia. Eu sou da primeira turma, quando eles lançaram esse curso, ainda estava num protótipo de experimento em 2017. Então, essa instituição muito honrosa aí na figura do Wendel, da Irá, eu venho para esse curso novamente para atualizar, fazer essa reciclagem no meu curso. Eu não deixei de atuar, eu continuei atuando, e agora eu sei que eles estão com novidades aí, e eu quero me aperfeiçoar mais e mais. Quero ampliar aí os meus conhecimentos, quero ampliar aí a novidade que eles têm para nós, e é isso. Muito feliz de estar aqui de volta. Eu tô surpresa que você está em Goiânia. Não, eu estou em Goiás. Hum, Mas é pouco tempo, daqui a pouco eu estou em São Paulo de novo. Eu estou entre idas e vindas, São Paulo e Goiás. essas pessoas importantes assim, realmente elas são cronômetros. Importantes são vocês na nossa vida. Amém. Mas é isso, uma reciclagem que eu acredito que nesse tempo aqui, 8 anos depois de curso, vai ser maravilhoso para mim, até porque, acho que a Iria, não sei se ela comentou com você, eu estou fazendo tratamento de câncer, então estou passando aí por um processo, eu já passei um processo bem complicado, mas eu estou caminhando aí para cura, caminhando para um novo mover de Deus, e eu vou precisar, sim, dessa reciclagem na minha vida e para ajudar outras pessoas. Inclusive, Deus tem me levado até para trabalhar com essas pessoas, com esse tipo de processo. E é isso. Seja muito bem-vinda. Espero que, como foi feliz da outra vez, seja mais feliz ainda agora, tá bom? Amém, com certeza. É isso, gente. Tá joia. Sueli? Boa noite a todos, meu nome é Sueli, é um prazer estar de volta. Eu fiz esse curso lá no período da pandemia, né? Que ia ser presencial aqui na cidade de Laje, mas devido à pandemia passou a ser online. E aí, como eu estou no grupo da Liga Terapêutica, como eu vi Irá postando, né? Novamente esse curso de psicoteologia analítica, eu senti o desejo também de fazer uma reciclagem, na verdade, de ver algumas situações que eu não vi durante a pandemia devido a todo o transtorno, né, que a gente passou, o medo, a ansiedade, a preocupação com tudo que estava acontecendo. Eu acho que eu não consegui assimilar tudo que foi passado, abordado durante o curso. E aí eu estou aqui para tentar continuar aprendendo, né? E é um prazer. Muito obrigado, Irá. Muito obrigado, Wenden, pela oportunidade. E é isso aí, vamos caminhar juntos. Tamo junto. Seja bem-vindo ao seu retorno. Edith? Seu microfone, isso. Esqueci de ligar. Boa noite a todos, né? Eu já fiz o curso também, foi na época da pandemia, acho que 2021, 19, 21, né? E quando a professora Irá me ligou, foi assim, foi de Deus, porque como eu tenho atuado, né? Tenho ajudado algumas pessoas, eu me senti assim, precisando de mais conhecimento. Porque depois da pandemia, nós estamos vivendo um novo mundo, né?
As pessoas agora estão mais abertas a falar, a solicitar ajuda, porque antigamente não, deixava tudo, né? Agora as pessoas estão atrás de ajuda. E o conhecimento a gente não pode parar, né? Como você falou no início, o conhecimento tem que estar constantemente sendo reciclado. E foi muito bom, né? Falo de Goiânia, esqueci de dizer, mas estou muito contente e espero colher o máximo do curso. Então, seja bem-vinda novamente, então. Tá certo. A Admilson, né? Isso. Nós não estamos te ouvindo. Eu não sei se é o microfone que, apesar de ter liberado, está mutado para nós aqui ainda. Ainda não estamos ouvindo você, pastor Nilson. Se o senhor tiver com um fonezinho ligado no computador e tal, às vezes é bom deixar sem, que funciona melhor do que quando a pessoa coloca, né, alguma coisa. Não estamos te ouvindo. Vamos fazer o seguinte, sai e volta e entra novamente, se restabelecer seu áudio aí, no final eu volto no senhor para a gente poder te conhecer, tá bom? Pode ser? Fica assim, combinado? Pessoal, bom, agora eu vou passar para a parte em que a gente vai fazer aqui toda uma explanação com vocês, dentro daquilo que a gente preparou para esse nosso encontro hoje, da nossa aula inaugural. Tanto no final quanto nas próximas aulas, até para a gente poder se conhecer, para a gente poder não conhecer só a voz de vocês, mas conhecer também a carinha de vocês, e vocês se conhecerem um ao outro, se organizem em relação a essa questão, né, da câmera de vocês, porque essa aqui é uma aula ao vivo, com interação, com participação, então seria muito interessante realmente ter aí essa interação também da parte da imagem de vocês aí, nem que for para esses momentos em que a gente pede a participação, pede, né, a fala de vocês aqui, porque essa aqui vai ser uma jornada relativamente, ela não é tão rápida, não é tão curta assim, né? Ou seja, nós vamos passar um tempo aí juntos, 12 meses juntos, dentro dessa jornada de conhecimento, de preparação, de qualificação, nessa formação, e aí, quanto mais a gente interagir uns com os outros aqui, melhor, até porque esse combustível, a gente sabe que todos nós precisamos dele, ok? Então, deixa eu só fixar minha imagem aqui, porque depois fica melhor para vocês até mesmo assistirem a aula de vocês. Eu vou dar sequência aqui agora, depois eu volto, como eu falei no final, no pastor Edmilson lá, para que ele possa se apresentar e falar com vocês de onde ele está falando e por que ele está aqui no curso, tá bom? Gostaria de iniciar o nosso encontro aqui hoje com vocês, voltando àquela pergunta que a gente lá atrás nós fizemos na nossa aula de apresentação, para aqueles que participaram, mas a gente tem pessoas aqui que nem participaram daquela aula lá, o que é psicoteologia analítica? Geralmente as pessoas, quando ouvem essa terminologia, o que é psicoteologia, principalmente psicoteologia, a tendência das pessoas é fazer uma confusão e tentar fazer uma junção, acreditando que o nosso curso, a nossa formação de psicoteologia é a junção de psicologia com teologia. É como se nós estivéssemos fundindo esses dois cursos, teologia com psicologia. Então, eu preciso, de cara, de imediato, desconstruir. Nós vamos aqui, ao longo dessa nossa jornada, fazer muitas desconstruções, e a primeira delas, que nós iremos iniciar dentro desse processo de desconstrução para construir e reconstruir, nós vamos desconstruir essa ideia de que teologia é a junção de psicologia com teologia, ou vice-versa. Se a gente tivesse que pensar em uma junção aqui, não seria da psicologia com teologia, mas seria
da psicanálise, vocês vão ver aqui dentro do curso, que é um dos fundamentos que nós utilizamos, né, dentro dessa nossa abordagem. A gente tem alguns alicerces, e um dos alicerces que nós utilizamos na construção, na estruturação, na formatação dessa nossa abordagem, está não a psicologia, porque a psicologia é ampla e tem várias abordagens dentro dela, mas sim a psicanálise. Enquanto a psicologia, considerada assim como abordagem, tende a focar na questão, né, da questão do consciente e do comportamento do indivíduo, aqui dentro da psicoteologia, a gente vai, se valendo do fundamento, se valendo desse alicerce da psicanálise, nós iremos dar enfoque, iremos trabalhar não o consciente e focado no comportamento, na mudança de comportamento desse indivíduo, com base no seu comportamento. Mas nós buscaremos e auxiliar esse indivíduo no seu dilema, nas suas dores, nos seus sofrimentos, nos utilizando desse alicerce chamado psicanálise, que aqui, como eu já disse, dentro da nossa formação, do nosso curso, dessa capacitação, vocês conhecerão, terão contato, né, com a psicanálise, que faz parte aqui da construção dessa nossa abordagem, tá? E a parte da teologia aqui, né, a gente, obviamente, não vai pegar um curso de teologia e colocar ele aqui dentro dessa nossa formação. A parte da teologia aqui é porque, como vocês vão ver, ao longo, inclusive, logo desse nosso primeiro módulo aqui, a gente buscou encarar o sofrimento humano, o adoecimento humano, as questões psíquicas do indivíduo, partindo do pressuposto que esse indivíduo ele tem uma origem, ele foi criado, né? E partir dessa ideia de que o ser humano não é obra do acaso e ele é criado, obviamente a gente tem, vamos dizer assim, que se utilizar de um fundamento que é a Bíblia, enquanto esse registro dessa existência criada. Então, aqui a gente vai, vez ou outra, fazer uso do texto bíblico, fazer uso de alguns ensinos importantes para a compreensão desse ser humano na sua totalidade, na sua integralidade. Uma vez que a gente entende que o ser humano, ele não é só corpo, ele não é só uma psique, uma alma, uma mente, mas ele também tem a sua parte espiritual, a sua espiritualidade, que se manifesta dentro da sua opção religiosa, que se manifesta dentro da sua confessionalidade. E aí, aqui dentro, inclusive, a gente vai buscar, já logo nesse primeiro módulo, fazer uma distinção entre religião, o conceito de religião e o conceito de espiritualidade, justamente porque nós, né, na nossa abordagem, no nosso cuidado, na nossa acolhimento terapêutico, buscar fazer, inclusive, esse acolhimento, até mesmo dentro dessa dimensão da espiritualidade do indivíduo. E por conta desses e outros motivos que nós trazemos, né, para a designação desse nosso curso, dessa nossa formação, o nome psicoteologia analítica. Psicoteologia, eu acabei de explicar, que tem a ver com essa junção que nós faremos desse cuidado integral do ser humano e tudo mais, né, compreender nele na sua integralidade, na sua completude, nos valendo tanto do alicerce da psicanálise, que olha para as questões mais profundas, que olha para esse indivíduo e compreende ele a partir de uma estrutura chamada inconsciente, que a psicanálise desenvolveu, que a psicanálise, né, debruçou sobre ela, e acabou trazendo aí bastante compreensão dos processos que estão por detrás dos adoecimentos psíquicos e psicossomáticos desses indivíduos. Então, a psicoteologia vem em parte daí, e vem da gente buscar trazer também uma compreensão, né,
e um acolhimento da espiritualidade desse indivíduo, entendendo que esse indivíduo, apesar de ter, né, ali uma manifestação religiosa, uma confessionalidade, para além dessa confessionalidade, ele precisa ser compreendido nesse conceito mais amplo de espiritualidade, justamente porque pode ser, tá? Presta atenção na afirmação que eu estou fazendo, pode ser que a origem de alguns comprometimentos psíquicos, psicossomáticos, alguns adoecimentos desse indivíduo, pode ter origem em confusões, em desconhecimentos ou em uma compreensão equivocada da maneira como que esse indivíduo está está efetivando a sua confessionalidade, a sua manifestação religiosa. E aí, né, para deixar isso um pouco mais claro, não tem sido tão assim incomum, ao contrário, tem se tornado muito comum nos nossos dias, depois da pandemia, isso inclusive até aumentou a incidência, a quantidade de pessoas dentro de contexto de igrejas, dentro de contexto religioso, né, padres, pastores, né, autoridades eclesiásticas, presbíteros, diáconos, lideranças, né, religiosas que estão muitas vezes aí indo nas redes sociais, indo a público, assumir que estão, apesar de estarem lá, né, num lugar de autoridade ou num lugar de destaque, muitas vezes estão padecendo de doenças como depressão, ansiedade, variados outros transtornos, ou seja, e às vezes a gente muitas vezes não compreende esses fenômenos, essas realidades, porque para a gente, né, senso comum, para a gente, vou chamar assim, né, as pessoas normais, parece que é incompatível, é incongruente, né, as pessoas estarem nessa posição, uma posição que é para emanar vida, que é para poder derramar vida na vida das pessoas, e parece que está para elas faltando vida, ao ponto delas estarem, algumas dessas, inclusive, dando cabo da própria vida. A gente deve ter chegado, sempre tem chegado aí nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, nos noticiários, relatos e notícias de pessoas que têm dado cabo da própria vida, de pastores que têm dado cabo da própria vida. E a gente fica com essa pulga atrás na orelha. O que está por detrás de tudo isso? Aqui, inclusive, a gente vai discutir essas coisas e tentar, inclusive, compreender, né, de uma forma um pouco mais alargada, um pouco mais profunda sobre isso, tá? E, por certo, para tratar dessas questões, não tem como a gente, vez ou outra, tocar em questões, vamos dizer assim, relacionadas com a Bíblia, né, relacionadas com o texto bíblico, relacionado com a palavra, relacionado com questões também teológicas. Então, por isso o nosso curso aí, Psicoteologia. E analítica, porque o nosso trabalho, quando vocês forem entrar dentro da parte técnica, quando a gente for trabalhar a questão do atendimento, da prática, né, do desenvolvimento do nosso acolhimento terapêutico, vocês vão perceber que o nosso trabalho ele é analítico, ou seja, nós entendemos que é preciso e é necessário que a elaboração, que o desenvolvimento, que a cura, que a transformação, que a melhoria, que, né, a mudança desse indivíduo seja feito mediante uma análise. E aí a gente vai, obviamente, dentro desse curso aqui, te preparar para fazer esse processo, para fazer essa análise com as pessoas. Então, psicoteologia analítica. Então, isso é o que traduz aí a nossa terminologia, traduz aí o nome do nosso curso, Psicoteologia Analítica. A outra coisa que nós precisamos também deixar claro aqui, logo de cara, né, nessa nossa aula inaugural, é que psicoteologia, além de ser isso que eu acabei de explicar para vocês, uma forma também da gente entender, da gente, inclusive, explicar para as pessoas, porque
partir do momento que vocês, aqui tem gente, inclusive, que já fez o curso, já passou pelo processo, já tem a sua formação, a sua qualificação, e, às vezes, algumas pessoas vão chegar em vocês e demandarem vocês, o que é a psicoteologia? De uma forma bem simples e bem direta e bem sintética, assim, né, assim, reduzida, de você explicar a psicoteologia, dizendo para essa pessoa que é uma abordagem terapêutica de cuidado integral do ser humano. Dentro do curso de psicologia, quem tem o curso de psicologia, quem fez a graduação em psicologia, sabe muito bem que dentro da formação, lá da graduação, tem várias abordagens que são trabalhadas, todas com essa perspectiva de compreender o ser humano, de acolher o ser humano, de tratar o ser humano nas suas questões psíquicas. Então, existem variadas formas de fazer isso. Ou seja, existem variadas abordagens, maneiras de abordar a questão psíquica do indivíduo. No nosso caso aqui, quando a gente pensa, né, na psicoteologia analítica enquanto abordagem, a nossa abordagem terapêutica de cuidado, de atenção, de acolhimento, é de cuidado integral, é de acolhimento integral, é de atenção integral desse ser humano. Como eu já falei, vou repetir. Nós compreendemos o ser humano, vamos dizer assim, na sua integralidade, nas múltiplas e variadas dimensões que envolvem esse indivíduo. Inclusive, já na nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nós vamos entrar exatamente nessa questão, onde a gente vai ver aí as múltiplas e variadas dimensões desse ser humano e compreender esse ser humano em todas essas dimensões, e não só compreender, mas também acolhê-lo, né? Tratá-lo, cuidar desse ser humano em todas essas dimensões. Entendendo que, às vezes, se eu trato ele numa dimensão e não noutra, quer dizer, talvez seja por isso que a eficácia do meu acolhimento, do meu trabalho, do meu atendimento, não está sendo com bom resultado, por conta justamente porque a gente sabe que existem uma inter-relação, existe uma complementariedade, existe, né, uma complexidade no ser humano, e o ser humano tem que ser assistido nessa complexidade. Toda vez que nós encaramos o ser humano, e os dilemas do ser humano, e queremos ser simplistas, e queremos ser reducionistas, muitas vezes o nosso trabalho não vai ser tão eficiente, não vai ser tão eficaz. Então, aqui é a nossa maneira, dentro da psicoteologia, né, de buscar ser eficientes, ser eficazes, buscando ofertar para esse indivíduo um cuidado, um acolhimento terapêutico que seja integral. Tá? Então, essa é uma forma bem simples aí de a gente ofertar esse serviço. E aí vem a questão de como que nós iremos conseguir fazer, você que está chegando aqui, que não sabe nada, ou que sabe talvez muito pouca coisa, ou seja, que tem um conhecimento pequeno, ou ainda, né, incipiente, ou mediano, sobre a questão do sofrimento psíquico desse indivíduo, como é que nós iremos pegar você e, dentro de um período considerado relativamente curto, 12 meses, para preparar uma pessoa para o acolhimento terapêutico, se a gente for levar, vamos dizer assim, a coisa, né, com seriedade, a gente tem que reconhecer que esse tempo é um tempo muito pouco, é muito curto, né? Se não fosse por um processo que eu vou apresentar aqui para vocês, se não fosse por uma metodologia, que daqui a pouquinho nós vamos esmiuçar aqui, e nós vamos apresentar ela e trabalhar ela com vocês dentro desse nosso encontro aqui, seria impossível, seria até desumano, talvez seria até mesmo, de certa forma, uma enganação, dizer que nós conseguiríamos forjar, nós conseguiríamos
trabalhar, nós conseguiríamos entregar, fazer com que você chegue, por exemplo, do outro lado, um profissional devidamente preparado, qualificado e habilitado para esse atendimento, para esse acolhimento, para aplicar essa abordagem. Como é que nós vamos conseguir fazer isso com vocês? Primeiro, fazendo você entender que você hoje está dando o pontapé, o start, o início de uma jornada. E que, ou seja, como uma jornada que envolve desafios, aventuras, problemas, dificuldades, né, e tudo mais, essa nossa jornada aqui também envolve a passar por tudo isso, né? E aí eu quero apresentar para vocês, antes de falar da jornada em si, da estrutura, da metodologia, eu quero passar para vocês aqui o conteúdo que nós, aqui da Liga Terapêutica, desenvolvemos, estruturamos e selecionamos para colocar dentro dessa formação, para fazer o que nós chamamos de preparação teórica de vocês, para que vocês tenham, né, um conhecimento mínimo teórico para conseguir lidar, para conseguir atender, para conseguir acompanhar, para conseguir trabalhar, para conseguir ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas enquanto terapeutas. Um pouquinho nós vamos falar sobre essa questão do que é um terapeuta, né, como é que a gente vai se tornar esse terapeuta, mas a base teórica, né, do curso de psicoteologia analítica, ele foi estruturado dentro de 4 módulos, e o primeiro módulo está aí na sua tela, eu quero que você acompanhe, se você quiser tirar print, se tire, se você quiser anotar, se anote, tá? No primeiro módulo, a gente vai ver a fundamentação psicoteológica, quais são os fundamentos, os alicerces, quais são as bases que nós nos valemos, nós nos utilizamos para criar, para fundamentar essa abordagem nossa da psicoteologia analítica. Depois a gente vai trabalhar com o conceito de saúde e o conceito de doença, o conceito de saúde e de doença mental, porque a gente que vai trabalhar com a saúde mental das pessoas precisa compreender, precisa ter contato com esses conceitos, né, sob pena de, se você não sabe e não entende, né, e não compreende, e não tem uma reflexão sobre esses conceitos, vamos dizer assim, que sua formação está capenga, né, está faltando algo muito importante, e logo de cara a gente já vai trabalhar esses conceitos aqui que são importantes para a nossa formação. O conceito de espiritualidade, como eu disse para vocês, tanto o conceito de espiritualidade quanto o conceito de religião, a gente vai debruçar sobre esses 2 conceitos. Por que nós vamos debruçar sobre esses 2 conceitos? Porque quando a gente está como profissional terapeuta, eu não sou um pastor, uma pastora, né, uma autoridade eclesiástica atendendo, eu sou um terapeuta. Inclusive, aqui dentro do nosso curso, você vai aprender a diferença entre terapia e aconselhamento, tá? Como o nosso curso é de psicoteologia, muitos pastores, muitos líderes, né, eclesiásticos acabam vindo fazer esse nosso curso, até para aplicá-lo dentro da sua prática, dentro do seu trabalho eclesiástico. E aí é de fundamental importância a gente fazer essa distinção, porque quando a gente está atuando como terapeuta, a nossa atuação é uma, e quando a gente está atuando como conselheiro, é outro. Um aconselhamento é outro. E aí, o que acontece? Na minha função, na minha posição de terapeuta, eu não vou escolher quem que eu vou atender e nem vou estar olhando para a questão, por exemplo, da confessionalidade, da religiosidade ou da religião que aquele indivíduo tem, para que eu possa atender ele. Mas para que eu possa conseguir ofertar um acolhimento, um atendimento, um tratamento imparcial nesse sentido para o indivíduo, eu preciso compreender algumas coisas, e entre elas, eu preciso compreender que há uma diferença muito grande entre religião e espiritualidade.
E quando eu oferto aqui dentro do meu atendimento, dentro do meu acolhimento, para o indivíduo, o que eu oferto para ele é a compreensão dele dentro do conceito de espiritualidade, e aí é por isso que vocês vão precisar compreender, entender e estudar, né, e ter claro esse conceito, para que justamente vocês tenham capacidade, condições, competências para aplicar esse conceito e acolher qualquer pessoa de qualquer religião dentro dessa abordagem nossa da psicoteologia, sem ofender, sem discriminar, sem, né, criar nenhum tipo de cisma, nenhum tipo de problema com pessoas que têm outras formas, têm outras manifestações, né, de sua confessionalidade e de religião, que é diferente, inclusive, da sua que você escolheu, e a gente vai trabalhar isso dentro desse tópico aqui, que é da espiritualidade, do conceito de religião, que vai caminhar os dois juntos aí. Depois nós vamos ver um texto, trabalhar um texto, que é a psicodinâmica da queda, onde a gente vai, dentro desse texto, dar uma filosofada aí, dar uma, né, uma refletida sobre o que poderia estar por detrás, o que aconteceu, enfim, nessa narrativa, nesse texto, nesse enredo, né, que está lá na Bíblia, lá em Gênesis, lá, e que traz a ideia de que foi a partir desse contexto, a partir dessa experiência, a partir do que nós chamamos de queda, que o ser humano, vamos dizer assim, parece que a partir dali adquiriu, inclusive, a possibilidade de adoecer, tanto física, quanto mentalmente, quanto espiritualmente. E aí a gente vai discutir com base, né, nessa narrativa, com base nesse texto, vamos discutir algumas coisas que são importantes também para o nosso acolhimento terapêutico. Depois a gente vai trabalhar, fechando aqui o primeiro modo, as noções contemporâneas sobre a natureza humana e antropologia cristã. E aqui a gente vai trabalhar uma questão bem provocativa, bem crucial também para o nosso atendimento. As pessoas, elas nascem boas, as pessoas nascem más, as pessoas se tornam boas, as pessoas se tornam más. Existe a possibilidade da pessoa que nasceu boa essa natureza ser modificada? Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade? A gente vai, dentro desse conteúdo aqui introdutório do primeiro módulo, a gente vai trabalhar todas essas questões, porque isso vai fazer um pano de fundo, vai fazer a gente compreender, começar a compreender algumas questões, porque, inclusive, pessoas altamente religiosas e talvez até mesmo espiritualizadas, mesmo que tenha ali um bom desenvolvimento na sua espiritualidade, acabam também sofrendo, adoecendo, padecendo e, de certa forma, tendo dificuldades de acessar, né, mais plenamente a sua missão, o seu propósito, a sua saúde psíquica, emocional, a sua saúde física e até mesmo a sua saúde espiritual. Depois nós vamos para o segundo módulo. No segundo módulo, vocês vão ter contatos com conteúdos agora um pouco mais dentro desse universo terapêutico, né, das terapias, que é o conceito de transtornos, fazer a diferença entre o que é um comprometimento normal, daquele que não é normal, daquele que já está gerando transtorno. Então, a gente vai trabalhar com o conceito de transtornos emocionais e mentais. Vocês precisam entender que há uma diferença crucial, gritante, entre uma coisa e outra. Nem todo problema que a gente enfrenta na vida da gente necessariamente é um adoecimento psíquico. Então, a gente precisa saber a diferença de quando isso está dentro da categoria de transtornos mentais ou emocionais, ou quando isso não pode ser considerado como um transtorno, e a gente precisa, como profissionais dessa área, saber fazer essa distinção, essa diferenciação de uma coisa de outra. Depois, a gente vai trabalhar alguns transtornos em espécie, ou seja, especificamente. Está aí na tela de vocês. A depressão, a esquizofrenia, a psicopatia, a sociopatia. Não está aqui nessa lista ansiedade, mas não tem como falar de depressão se a gente não tratar a ansiedade, porque
vamos dizer que depressão e ansiedade fazem parte aí dentro do mesmo grupo, então vocês também receberão um conteúdo específico sobre ansiedade, tá? E esses transtornos, a gente vai tratar deles, a gente trata deles aqui em espécie, especificamente, justamente porque eles são transtornos mais recorrentes, são os transtornos que geralmente as pessoas vão te procurar por conta desses problemas aqui. Principalmente por conta de depressão e ansiedade. Não que os outros não apareçam para nós, mas a recorrência maior está aí, principalmente dentro da depressão e da ansiedade. E, afinal de contas, será que existe tratamento? Será que existe cura? Será que existe como a gente resolver essas questões aqui, né? Então, dentro desse conteúdo, até mesmo esse embate, esse enfrentamento nós iremos fazer dentro aqui dessa abordagem nossa da psicoterapeia, tá? Sempre mostrando, inclusive, dentro desses transtornos, né, tanto o trabalho, tanto o conhecimento científico que já tem desenvolvido a respeito de cada tema desses, mas também trazendo aqui, que a gente vai trazer também alguns aspectos bíblicos para a gente investigar, para a gente analisar, para a gente, né, ter uma percepção, até mesmo bíblica, de personagens que vivenciaram esses processos e que muitas vezes a gente não tem, lê lá o texto bíblico e não consegue muitas vezes compreender ou não consegue entender ou ter, né, revelado para nós o que estava por detrás da questão, né, emocional daquele personagem bíblico. Então, essas coisas a gente vai tratar aqui no segundo módulo. No terceiro módulo, a gente entra para um conteúdo, já começa a trabalhar com vocês, já inicia com vocês um conteúdo que, aí sim, já começamos a entrar dentro daquele conteúdo que tem a ver mais com a prática, já tem a ver com, né, o atendimento, o consultório, né, o setting terapêutico. Daqui um pouquinho vocês vão acostumar bastante com esse termo setting terapêutico, consultório, terapia, né, acolhimento terapêutico e tudo mais. E aqui no terceiro módulo, a gente inicia com um conteúdo que é o aconselhamento pastoral. Lembra que agora eu falei para vocês que aqui a gente vai fazer uma distinção, o que é a sua função de terapeuta e a sua função de aconselhamento, porque uma coisa é terapeutizar alguém, outra coisa é eu aconselhar alguém. Agora, aqui dentro desse conteúdo, vocês vão ver o que é aconselhamento. Quem já estudou teologia já até teve contato com esse conteúdo, mas a gente vai dar, obviamente, um enfoque, né? Vai buscar trabalhar o que nós chamamos de aconselhamento terapêutico, para que vocês tenham essa ferramenta a mais, vamos dizer assim, na formação de vocês, na preparação, na qualificação de vocês, para que caso você seja demandado, seja exigido, seja requerido para atuar como conselheiro, você tenha condições, inclusive, de ofertar para essa pessoa que está buscando você como conselheiro, você poder ofertar o aconselhamento terapêutico, que é uma das vertentes, que é uma das possibilidades de aplicação desse conhecimento conhecido aí, né, dentro da teologia como aconselhamento pastoral. Depois a gente vai trabalhar e mostrar para vocês as variadas psicoterapias que são utilizadas no sentido de tratamento, né, psíquico das pessoas. Vocês vão conhecer aquelas que são mais comuns, aquelas que costumam ser, né, trabalhadas, inclusive, dentro do curso de graduação da psicologia. E para que a gente mostra isso aqui para vocês? Para que vocês possam compreender que existem variadas abordagens, o que essas abordagens costumam tratar, como é que elas costumam encarar, como é que elas costumam perceber como é que elas costumam acolher o indivíduo, tá? A pessoa que busca aquela abordagem, e ao fazer isso também vocês vão perceber as diferenças, o que torna, por exemplo, a nossa abordagem uma abordagem especial, uma abordagem única, uma abordagem
em separado dessas outras abordagens, apesar da gente utilizar-se aqui do fundamento da psicanálise, o que nós iremos fazer dentro do nosso processo, o que nós iremos ofertar dentro do nosso tratamento, não é psicanálise, é psicoteologia. Então, você precisa, né, ter esse conhecimento geral, esse conhecimento das outras abordagens, justamente para que você possa compreender com mais nitidez, com mais clareza, a nossa abordagem que nós iremos trabalhar, que é a psicoteologia analítica. Depois tem um texto, isso aqui não é um conteúdo que nós trabalhamos, mas um texto de suporte, de apoio. A oração do Pai Nosso, a psicoterapia da oração do Pai Nosso, né, um texto que vai te mostrar que o Pai Nosso, ele tem uma estrutura de uma psicoterapia que pode ser aplicado para ajudar as pessoas. Aí sim a gente retorna aí para o nosso conteúdo de aula, que vai ser os mecanismos de defesa, sexualidade e família. Se você quer cuidar bem das pessoas, se você quer proporcionar acolhimento terapêutico para as pessoas, se você quer ser um bom terapeuta, uma pessoa que, de fato, sabe o manejo, sabe trabalhar, sabe acolher, sabe cuidar das pessoas, você precisa entender esses 3 assuntos aqui. Mecanismos de defesa, porque boa parte, né, das resistências e das dificuldades que nós enfrentamos dentro do atendimento em consultório, né, ali no nosso acolhimento terapêutico, tem a ver com essa questão dos mecanismos de defesa. Tem gente que talvez é a primeira vez que está ouvindo falar sobre o mecanismo de defesa. Tem outros aqui que já ouviu falar sobre o mecanismo de defesa, mas precisa ampliar esse conhecimento, precisa aprofundar nesse conhecimento, nesse manejo, mais do que conhecimento, mais do que adquirir um conhecimento, um esclarecimento do que é mecanismo de defesa, um terapeuta precisa saber fazer o manejo clínico desses mecanismos de defesa. Sob pena, se ele não souber fazer esse manejo clínico, ele está fadado, às vezes, a não ter sucesso no seu atendimento, no seu tratamento com esse indivíduo, porque os mecanismos de defesa estão lá para defender o indivíduo, mas também, como vocês vão aprender aqui, eles estão lá para impedir esse indivíduo até mesmo de prosseguir no seu tratamento, no seu cuidado, tá? E não tem como a gente escapar do assunto sexualidade e família, porque boa parte da origem dos comprometimentos psíquicos, das neuroses, às vezes das psicoses, né, e também de outros comprometimentos psíquicos que os indivíduos trazem, como, por exemplo, depressão, ansiedade, psicopatia, sociopatias, tem origem no comprometimento ou no desenvolvimento da sexualidade desse indivíduo. E aí vocês vão compreender, inclusive, o desenvolvimento psicossexual, né, desse indivíduo dentro dessa temática aqui da sexualidade, para que você entenda, inclusive, em que ponto, ou em que parte, ou em que questão que esse indivíduo talvez tenha adquirido aquele comportamento, aquele adoecimento, com base em alguma origem, em algum conflito que ele está vivenciando em sua sexualidade. Inclusive, você vai aprender que sexualidade é algo muito mais amplo e muito mais profundo, e talvez muito diferente do que você está acostumado no seu cotidiano aí. Inclusive, você vai dissociar o conceito de sexualidade do ato, né, da conjunção carnal, do ato do sexo, do coito em si. Você vai ver que sexualidade tem a ver com muitas outras coisas, tá? E, por último, no terceiro modo, família, porque a gente sabe que existem famílias funcionais, disfuncionais, existem famílias saudáveis, existem famílias adoecidas e adoecedoras. E vou fazer uma afirmação aqui para vocês, que ao longo da nossa formação, vocês vão constatar isso, e quando vocês estiverem atendendo, vocês vão lembrar de mim, que boa parte das pessoas que você vai tratar, que você vai acolher, a origem, a causa, o comprometimento dela está
ali enraizada e permeada por conflitos e problemas que essa pessoa guarda com o pai e com a mãe. E, às vezes, isso irradia para outros familiares, como irmãos, tios, avós, avós, bisavós, por aí vai. Tá? Então, a gente precisa trazer uma compreensão para você também sobre essa temática da família aqui. E aí, a gente finaliza os nossos módulos, né, o nosso conteúdo teórico, com o quarto módulo, onde você vai ver sobre o perfil do terapeuta. Todo terapeuta tem que já, vamos dizer assim, por exemplo, vocês estão aqui, não, como disse a Irá, esse curso, a nossa escola, o nosso curso aqui de psicoteologia, não é apenas um curso, é uma formação, e é uma formação que traz à tona, que traz assim, o requisito de você ter um chamado, de você ter né, assim, queimando dentro de você, mais do que aquela coisa, eu quero ajudar as pessoas. Não, você quer muito ajudar as pessoas, e você sabe que você tem um chamado para isso, né? Então, e o chamado, ele costuma vir, né, também junto com ele, alguns pré-requisitos. E aí a gente vai tratar de algumas qualidades, de algumas características que são indispensáveis para a boa formação, para a boa qualificação desse profissional psicoteólogo. Ou seja, algumas coisas que, se você não tem, você precisa adquirir, e outras que você tem, mas que você precisa ampliar e aprimorar. E a gente vai trabalhar isso dentro desse conteúdo aqui do perfil do terapeuta. Aí a gente vai trabalhar, logo em seguida, a abordagem terapêutica que nós utilizamos, né, que é exatamente o fundamento, que é o alicerce que nós nos utilizamos para fazer a análise, para fazer a investigação, para fazer o acolhimento, para fazer o trabalho, o processo terapêutico com a pessoa que te procurou. Nesse caso, a gente vai estudar, né, os fundamentos, vamos dar os principais conceitos e fundamentos e técnicas da psicanálise, porque nós vamos precisar de compreender isso para, de certa forma, aplicar isso ao nosso atendimento psicoteológico. E aí a gente vai trabalhar esses fundamentos, esses conceitos com vocês. E aqui a gente também já vai trabalhar a questão da ficha de anamnese, né, da atuação do terapeuta psicoteológico. A gente vai mostrar para vocês o nosso código de ética. A gente vai também trabalhar os parâmetros e cuidados necessários à prática do terapeuta, como, por exemplo, a questão da necessidade de você não andar só, de você caminhar dentro da liga terapêutica, em conexão com outros profissionais, e, de preferência, se podendo fazer isso de forma supervisionada, porque, né, um bom terapeuta, o ideal é que ele não ande só, é que ele tenha acompanhamento, é que ele tenha esse amparo, esse suporte técnico e profissional para, quando, por exemplo, ele estiver diante de uma questão que está sendo desafiadora para ele, está sendo, né, problemática para ele, ele tenha condições de ali buscar amparo, buscar suporte e buscar conhecimento, ok? Então, acabei de mostrar para vocês, falei que agora nós vamos detalhar, nós vamos, né, aprofundar mais naquela, para quem participou da nossa aula de apresentação, está vendo que a gente agora está realmente esmiuçando, a gente está detalhando, aprofundando nos pontos que a gente vai apresentar, que vai mostrar para você como é que a gente vai pegar você, mesmo que você não saiba nada ou pouca coisa, e fazer um processo com vocês, fazer uma jornada com vocês ao longo de 12 meses, para que você chegue ao final desses 12 meses preparado, capacitado, né, com condições, com conhecimento, tanto teórico quanto também prático, para ofertar isso às pessoas e podendo fazer isso, inclusive, como um profissional terapeuta, cobrando para isso, tá? Então, eu queria agora
passar para a parte como vai funcionar a nossa formação. E aí, eu preciso te dar essa informação aqui, ou talvez você já tinha ela, mas a nossa carga horária hoje, atual, do nosso curso de formação, ela está quase uma pós-graduação, né? 240 horas, que essas 240 horas está distribuída dentro dessa estrutura, dessa metodologia e desse processo que você, para sair do outro lado, um terapeuta, psicoteólogo, psicoteóloga, você vai precisar passar, você vai precisar cumprir algumas exigências, alguns requisitos, algumas questões que nós estruturamos para forjar, para, né, trabalhar você. E aí eu vou apresentar para você agora né, esse processo, essa jornada, essa estrutura que vai, né, capacitar você para se tornar esse profissional. Primeiro, quanto à questão do formato, né? Nosso formato desse curso, ele é 100% online, e ele vai ser, né, trabalhado, esses encontros aqui, para desenvolver todo aquele conteúdo com vocês. Eu e outros professores e profissionais, terapeutas, né, com formações nessa área, vão estar aqui junto comigo para distribuirmos, né, todo aquele conteúdo do primeiro, do segundo, do terceiro e quarto módulo, para trabalhar com vocês a parte teórica, aqueles conteúdos teóricos com vocês, e esses conteúdos teóricos serão trabalhados em 2 encontros mensais, realizados às terças-feiras, das 20 às 20 horas, como está acontecendo no dia de hoje, pela plataforma do Google Meet, com aulas ao vivo e interativas. A ideia nossa aqui a cada aula, a cada encontro, à medida que nós fomos caminhando e avançando, e aproximando, e nos conectando, né, a gente vai aumentando o nosso grau de liberdade e de interação, de maneira que, né, a aula fique mais participativa, menos, né, não só ouvir, mas também contribuir, perguntar, interagir com o professor, tá? Inclusive, nós, no final, vamos reservar aí um momento destinado, né, especial, para isso aí, para que vocês possam, inclusive, fazer essa interação aí com a gente, tá? Daqui um pouquinho, inclusive, mais lá na frente, eu vou mostrar para vocês a nossa agenda, o nosso cronograma de todos esses encontros, né, distribuído ao longo dos próximos 12 meses. Para quê? Para que você possa já se organizar, se agendar, travar sua agenda aí, para não perder, para participar de todos os nossos encontros aqui dentro dessa formação. E aí lembra, gente, sempre vamos estar usando a terminologia formação, porque a ideia aqui é formar. A ideia aqui é pegar, mesmo que você esteja em uma pedra bruta, e lapidar você, trabalhar você, para que você chegue do outro lado, né? Não é qualquer, não. É o profissional, o terapeuta, o psicoteólogo, a psicoteóloga, que vai conseguir, né, ofertar esse serviço às pessoas de forma qualificada, para que daqui um pouquinho você, inclusive, seja uma referência nesse cuidado, uma referência nessa abordagem. E aí, complementando aqui o nosso processo, complementando aqui a nossa estrutura, para dar sequência aqui, né, a esse formato, a essa estrutura que nós construímos, uma das coisas que vocês terão à disposição de vocês é a tutoria online, que vai ser a ferramenta, né? Sabe aquele grupo que você agora está fazendo parte? Aquele grupo é exclusivo de alunos aqui do nosso curso, dessa nossa turma aqui, 2024, e é por lá que nós iremos fazer tanto a nossa interação, ou seja, a nossa tratativa, onde você vai poder perguntar, tirar dúvidas, reclamar, que você vai poder, vamos dizer assim, acionar os nossos profissionais, os nossos professores, a nossa equipe, a nossa diretoria, como também receber amparo, suporte técnico, inclusive, como aluno, para as questões técnicas e pedagógicas que
vão acontecer, que vão rolar naturalmente, né, automaticamente ao longo aí dessa jornada de 12 meses aqui dentro do nosso curso, tá? Então, aquele grupo de WhatsApp não é para nós ficarmos ali batendo papo, dando bom dia, boa tarde, boa noite, é para, na verdade, a gente utilizar aquilo ali como uma forma de nos conectar ainda mais, de nos interagir ainda mais. E aí essa interação não é só de vocês para com a equipe da Liga, mas também a própria equipe com vocês e de vocês uns com os outros. Então, aproveite, faça bom uso. Ali a gente sempre vai estar postando informações, né, orientações, também divulgando as coisas que nós realizamos, seminários, coisas que nós promovemos, tá? Então, ali a gente acaba utilizando para essa finalidade aí também. O negócio está na mão de todo mundo aí, né? Cotidianamente. Então, a gente precisa que você entenda que esse grupo de WhatsApp, ele é a nossa tutoria online, o nosso acompanhamento ao longo desse período que nós vamos caminhar junto. Depois vem a questão das palestras, né? Dentro daquelas 240 horas, você vai ter que cumprir como requisito obrigatório participar dessas 9 palestras disponibilizadas aí via nossa plataforma Eduz. Nós temos uma plataforma onde a gente vai pegar, por exemplo, essa aula e postar ela lá para você, e dentro dessa plataforma, dentro desse ambiente, né, de plataforma do curso, vai estar lá disponível para você o link para que você possa acessar esse complexo aqui, esse compêndio de 9 palestras, como complemento de carga horária de vocês. E esses temas, o tema dessas 9 palestras tem a ver com, inclusive, assuntos que nós vamos tratar dentro do curso, né? Tem assuntos que não, mas a maioria são de assuntos que você vai ver dentro do curso. Então, essas palestras aqui acabam sendo um reforço, um complemento, né? um aprofundamento de temas que você já vai ver dentro da nossa formação aqui. E, anote aí, essas 9 palestras, elas precisarão serem assistidas por vocês. E lá dentro da plataforma, a gente sabe o percentual do que você assistiu, porque a plataforma emite esse dado para a gente. O percentual de palestras, o percentual do conteúdo que você acessou. Então, o ideal e o requisito aqui é você assistir às 9 palestras, tá bom? Além das 9 palestras, nós teremos também o que a gente chama de atendimento terapêutico. O que é o quê? Você participar de 10 sessões de atendimento terapêutico, ou seja, de terapias, com um de nossos terapeutas para o seu processo de terapeutização. Uma vez que aqui a gente trabalha com esse princípio, com esse viés, né, com esse requisito de que não tem como você querer cuidar de uma outra pessoa, ajudar uma outra pessoa, se você não se ajuda, se você, né, não tem como cego guiar outro cego. Então, esse aqui é um requisito fundamental, crucial, até porque tem gente aqui que nunca fez terapia. Então, vai ser, para alguns aqui, a primeira vez que você está passando pelo processo de terapia. E aí é óbvio que essas 10 sessões de terapias aqui, ela tem dupla finalidade. Primeira finalidade que nós queremos aqui é que você conheça, experimente, tenha a oportunidade de saber como é que funciona, de fato, na prática, né, ao vivo e a cores, o processo terapêutico de uma pessoa, e nesse caso, essa pessoa é você que vai estar passando pelo processo terapêutico, tá? E a outra finalidade é porque, ao mesmo tempo que você está ali vivenciando esse processo e até mesmo tratando de uma questão que pode te ajudar, que pode também, né, talvez aí tratar alguma questão que precisa ser tratada e que está te atrapalhando, que está te angustiando, que está talvez adoecendo a sua mente, a sua alma aí, você vai, com isso, já aprender, já vai ver na prática como é que funciona esse processo, como é que funciona esse atendimento. Então, tem essa função também pedagógica, já de te preparar para o próximo requisito. Só que antes de te mostrar o próximo requisito obrigatório,
assim como o atendimento terapêutico aqui é um requisito obrigatório, os demais que eu estou te apresentando aqui são requisitos obrigatórios, antes de passar para o próximo, eu queria só fazer a observação do asterisco. Toda vez que tem um asterisco, tem, né, vamos dizer assim, informações importantes. Nesse caso aqui, a informação desse asterisco aí é que, a não ser que você tenha sido beneficiado com a redução de 50% por fazer a sua matrícula e inscrição dentro do prazo que nós concedemos lá para aquela aula de apresentação, se não foi o seu caso, essas sessões, 10 sessões de terapia aqui, elas não estão inclusas no valor que você está pagando pelo curso, né? Elas serão, elas estão fora desse custo, justamente porque você vai, ou seja, ter a liberdade de, se você quiser fazer essas sessões terapêuticas desde agora, ou seja, do início dessa aula, fica à vontade, você está, vamos dizer assim, já pode, a partir de, inclusive, amanhã, se quiser, né, acionar a nossa equipe e já organizar essa questão as suas 10 sessões para cumprir esse requisito aqui. Se você agora não quer fazer isso de imediato, você vai poder fazer isso, mas só que vai ter um prazo determinado em que você precisa começar essas sessões, porque você precisa finalizar elas antes do final do terceiro módulo, tá? Então, esse asterisco aí que estava aqui para que eu pudesse trazer esse esclarecimento e deixar, assim, de forma bem clara, transparente para vocês, que esse atendimento terapêutico aqui, esse processo das suas 10 sessões de terapia, eles não estão inclusos o valor que você está pagando pelo curso. Mas o nosso aluno, ele tem um valor especial, um valor diferenciado, um pacote que nós estipulamos para essas 10 sessões, justamente para facilitar o seu acesso, porque aqui, além de você estar aprendendo, você também está passando por um processo de terapia e de cuidado, de acolhimento terapêutico, tá? A outra coisa é a nossa análise didática, que é a prática, né? No nosso processo terapêutico, a gente, no nosso processo de formação, além de passar por 10 sessões de terapia para fazer a sua terapeutização, agora, depois que você cumpriu essa exigência, que você cumpriu essa etapa, agora sim você está liberado, você está autorizado para começar lá para o terceiro. Por isso que eu falei que você tem que terminar a sua terapeutização até o início do terceiro módulo, porque dentro do terceiro e no máximo ao final do quarto módulo, você precisará ter cumprido esse requisito aqui, que é de ofertar essas mesmas 10 sessões para o seu cliente, paciente, ou seja, você vai atender uma pessoa aplicando a técnica, aplicando os conhecimentos, e obviamente que você vai fazer isso supervisionado, tá? Aqui nós não chamamos de estágio, nós chamamos de análise didática, que é a oportunidade de você praticar tanto a teoria quanto o exercício prático do atendimento, e aí você vai fazer isso supervisionado, né? A nossa equipe de professores, de profissionais, vai pegar os alunos aqui, vai distribuir eles para esses profissionais, para que você tenha aí o seu tutor, para que você tenha aí o seu supervisor, e você possa, né, acompanhar fazer esse trabalho, cumprir esse requisito de forma amparada, de forma supervisionada, com um profissional que vai te guiar, que vai te orientar, que vai te ajudar a fazer esse atendimento, tá? Mais para frente, durante, né, aqui o desenvolvimento do nosso curso, a gente, vez ou outra, vai voltar, principalmente nessa questão aqui, porque a gente sabe que você não vai guardar tudo só nesse encontro de hoje. Então, depois a gente vai voltar novamente nessa questão aqui, em alguns encontros pedagógicos, para deixar cada vez mais e mais claro o que é o seu atendimento terapêutico e cobrar você sobre isso, e o que é a sua análise didática e organizar e te capacitar para isso e te acompanhar e te também,
né, cobrar para que você não deixe, por exemplo, isso aqui de fora, não deixe de cumprir esse requisito aqui dentro da sua formação, principalmente quem deseja estar aqui para tornar-se um terapeuta. Quem não deseja, quem está aqui só por curiosidade, quer só o conhecimento e não quer atuar como terapeuta, essas duas coisas que eu acabei de falar aqui, que eu acabei de apresentar aqui para vocês, elas se tornam facultativas. Mas no final da sua certificação, essa carga horária vai ser retirada, ou seja, a sua carga horária não vai ser de 240 horas. Para ser 240 horas, você tem que participar das sessões terapêuticas, você tem que assistir às 9 palestras e você tem que participar, como requisito obrigatório, da análise didática, desse, entre aspas, estágio que nós iremos proporcionar para você, dessa prática que nós iremos proporcionar para você, com supervisão, com acompanhamento, tá bom? Só estou vendo as mãozinhas levantando aí, daqui um pouquinho eu já abro para vocês, para nós entrarmos para dentro do Tira Dúvidas, tá? Deixa eu só finalizar essa parte aqui, que ela é importante, e aí a gente parte para os finalmente. E aí, complementando a nossa carga horária, o nosso processo, a nossa metodologia, a nossa estrutura, está aqui o TCC, né, o famoso trabalho de conclusão do curso, que é um artigo feito e apresentado ao final do curso, nos moldes e estrutura estipulada para a Liga. Quem esteve aqui conosco, quem já formou conosco, sabe que nós não nos preocupamos com aqueles rigor acadêmicos de publicação, de normas de ABNT, apesar de que a gente vai te apresentar um modelo, vai te enviar um modelo, e dentro daquele modelo nós queremos que você, ao final do curso, entregue um trabalho, entregue para nós uma pesquisa, entregue para nós, né, sobre um tema que você escolheu, sobre um assunto que você pesquisou, um trabalho aí em torno de 14, 15, 16 laudas, né? Então, é um trabalho assim que a gente facilita muito, porque o nosso interesse aqui não é você, vamos dizer assim, não é você fazer um trabalho que nós vamos publicar em alguma revista científica. É você te ocupar de um tema que te incomodou, que te chamou a atenção, para que você, em cima daquele tema, você se aprofunde e você busque conhecimento, ampliar o conhecimento sobre aquele tema, tá bom? Então, isso aí, tudo, é a nossa estrutura, a estrutura do nosso, da nossa metodologia, tudo isso aí vai nos auxiliar, vai ajudar com que nós aqui da Liga, né, pensando na sua formação, na sua qualificação e preparação, você consiga, como eu já falei várias vezes aqui, vou repetir mais uma vez, a gente consiga pegar você, né, com pouco conhecimento nenhum, e conseguir levar você do outro lado com um conhecimento mínimo suficiente, com bagagem, né, e com preparação, para que você possa atender e ofertar às pessoas esse acolhimento que nós iremos, né, desenvolver aqui dentro da nossa formação, da abordagem da psicoteologia às pessoas, tá? Tá aí na sua tela os nossos encontros, né? Agosto, começando com agosto hoje, dia 13, o próximo nosso, no mês de agosto, será dia 27. Nós temos 2 encontros por mês, a cada 15 dias. Só no mês de abril do próximo ano, do ano de 2025, que nós teremos 3 encontros, porque no mês de julho nós teremos só um encontro. Então, por conta de férias, por conta, por exemplo, às vezes de conflitos com questão de feriado, a gente tem que fazer essas costurações, esses arranjos, né? Então, isso aqui vocês vão receber, tá? Eu só pus aqui na tela, só para que vocês pudessem visualizar que nós temos um cronograma, que nós temos uma agenda, que nós temos todas as datas já, né, pré-definidas. Estamos repassando elas aqui hoje, assim, rapidamente para vocês, mas depois, inclusive lá no grupo de WhatsApp, vocês vão receber em PDF todo esse material e, obviamente, então, vocês vão estar recebendo
essa agenda, vocês vão estar recebendo esse cronograma aqui dos nossos encontros, que começa agora em agosto de 2024 e finaliza em 8 de julho de 2025, tá bom? E aquela perguntinha que muitas vezes nós, inclusive, recebemos nas redes sociais, por e-mail, né, ou às vezes até mesmo no privado, eu posso atuar, ter um consultório ou escritório e cobrar por isso? Qual é a resposta a essa pergunta? A resposta a essa pergunta é que eu preciso saber a diferença entre ocupação e uma profissão regulamentada. Aqui, nós, como terapeutas, psicoteólogos e psicoteólogas, né, esse profissional, quando a gente diz esse profissional, nós estamos falando de uma ocupação. No Brasil, existe uma diferença entre ocupação e profissões regulamentadas, tá? Nós teremos aqui dentro do nosso, lá no quarto módulo, quando a gente estiver falando lá da atuação do terapeuta, nós voltaremos a esse tema, nós voltaremos e esmiuçaremos para vocês a diferença entre ocupação e profissão regulamentada. E é, inclusive, lá que nós iremos trabalhar com vocês, né, que eu vou trabalhar com vocês, sobre, inclusive, o que nos garante legalmente a possibilidade de atuar com essa ocupação, com essa profissão, com essa, né, designação de terapeuta, psicoteólogo, e poder fazer isso, né, com um respaldo constitucional, legal, né, como que a gente faz isso e qual é esse amparo para que a gente possa ter a tranquilidade, a segurança de ofertar esse cuidado, esse acolhimento, essa abordagem para as pessoas, cobrando, né, podendo atuar como terapeuta e cobrando. Não é uma questão opcional, é uma questão até de dever legal, né? Você está ofertando um serviço e, como diz a Bíblia, digno de salário é o trabalhador. Então, você vai poder fazer isso, como hoje eu faço, como tem colegas aqui que já estão fazendo a reciclagem aqui conosco, que atuam e cobram para fazer esse cuidado, para fazer esse acolhimento, para prestar esse serviço, tá? Como os nossos professores, alguns professores que vão vir dar aula aqui para vocês foram formados por nós, e hoje eles vão vir dar aula aqui para vocês, são pessoas que estão atendendo, e tem lá seja como você queira designar o seu consultório ou seu escritório, e utiliza, né, desse serviço, oferta esse serviço de forma remunerada, e a gente vai trabalhar isso com mais riqueza de detalhes nos nossos próximos encontros, ok? E aí, agora eu queria passar para vocês, né, assim, depois a gente vai, como eu falei, vai detalhar essas questões para vocês, tá? O que eu queria agora? Eu queria agora que a gente passasse para aquela parte do tira dúvidas. Passei toda aqui aquilo que eu acho que é importante para esse nosso primeiro encontro, essa nossa aula inaugural. São 9h42, ou seja, então nós temos aí uns 18 minutos em que a gente tem aí um tempo, né, para poder trabalhar aqui dentro dessa questão, por exemplo, de ficou dúvida, ficou alguma coisa que eu falei que não ficou muito claro, tem alguma questão que eu deixei de tratar e que é crucial, que é importante para você, e que você quer já trazer isso, que já quer, né, colocar isso aqui na mesa, quer apresentar isso aqui para nós, agora é a hora, agora é o momento, ok? Só para não ficar longa a nossa aula, né, para quem vai assistir novamente, para quem vai pegar esse conteúdo disponibilizado lá na plataforma, como eu expliquei para vocês, esses nossos encontros serão gravados e depois eles serão via plataforma disponibilizado para vocês. Quando que esse conteúdo vai ser disponibilizado na plataforma para nós, professor Wender? Geralmente vai gastar em torno de uns 2, 3, às vezes até uns 4 dias, porque depois que a gente fecha aqui a nossa gravação, esse conteúdo sobe para o nosso Drive. Depois que ele está lá no nosso Drive, que a gente tem condições de baixar ele, organizar ele e colocar ele
na plataforma para disponibilizar ele para vocês. Sem formatar, ele, assim, às vezes no outro dia ele já vai, a gente já tem condições de disponibilizar ele para vocês, mas não via plataforma, apenas pelo link do próprio Google Drive, que disponibiliza esse link para a gente, às vezes, de um dia para o outro, tá bom? Então, eu vou parar aqui a nossa gravação, só para a gente poder, então, agora partir para o Tira Dúvidas aqui, para essa parte do Tira Dúvidas não ficar dentro da nossa gravação. Um instante.